Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. Hoje é segunda-feira, dia mundial de começar o regime, né, Rodrigo? É verdade. Estou, inclusive, pensando em começar o meu também, né? Você e todo mundo, né? Não hoje, talvez na próxima segunda, né? Mas hoje o Conexão aproveita para falar sobre os riscos de ingerir alimentos com alto teor calórico. E para isso recebemos aqui no estúdio Paula Campanholo, professora do curso de nutrição da Unicinos. Olá, professora, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde. Olá, professora. Bom, a gente começou com essa brincadeirinha aí, essa conversa, mas a gente sabe que esse assunto é bastante sério, né, professora? Como é que a gente pode colocar o país nessa situação da obesidade hoje? Hoje é uma situação muito difícil, muito complicada mesmo que nós temos. E, na verdade, não somos só nós, né? É uma questão meio mundial, assim. Então, a gente segue muito padrões americanos de alimentação, enfim, de hábitos de vida. E também, então, as consequências disso, a gente já está sentindo essas consequências. A gente tem mais de 50% da população com excesso de peso e isso vai acarretar outras condições, outras doenças, né? Que são, a gente chama de doenças crônicas, assim, então, que os indivíduos estão tendo cada vez mais cedo e que estão levando ao longo da vida. Então, isso precisa de mais cuidados, mais medicação, mais gastos, né, da saúde em si com essas pessoas. O número está muito grande, né? Apesar da gente ter aumentado e vem aumentando a expectativa de vida, as pessoas estão vivendo mais, mas estão vivendo com essas doenças crônicas, estão tendo que lidar com tudo isso, com a diabetes, com a hipertensão, enfim. E a obesidade é uma das grandes causadoras disso tudo. Bom, como a senhora falou, né, tudo isso é bastante atrelado aos hábitos da população, né, que abusa dos alimentos mais calóricos. Que riscos, então, eles podem trazer à saúde de uma maneira geral? Tem tanto a questão calórica, né, no geral, então, que vai aumentar o peso e esse excesso de peso que traz a obesidade, todas essas consequências, mas também com relação à qualidade dessa alimentação, né? Então, além de ter calorias em excesso, faltam nutrientes essenciais. E isso, especialmente na infância, é muito em todas as fases da vida, mas especialmente na infância, né? A gente tem ali a fase da adolescência, do crescimento, mais cedo, toda a parte de desenvolvimento, que a gente precisa desses micronutrientes e que a gente está com deficiência, né? Com uma ingestão muito baixa, porque está dando lugar a alimentos com alta quantidade de calorias e baixa quantidade de nutrientes. E os riscos para a saúde variam de acordo com a idade, professora? Como é que isso funciona? O que acontece é que o maior problema é o tempo de exposição, né? Esse excesso de peso, enfim, todas as consequências metabólicas que isso causa. E nós estamos tendo uma prevalência muito alta de excesso de peso já na infância. Então, é algo assim que a criança que tem excesso de peso, ela já tem muito mais chance de se tornar um adulto com excesso de peso. Ela vive normalmente numa família que tem hábitos. Os hábitos são um reflexo do hábito dos pais, né? Então, o que acontece é que hoje as nossas crianças, a gente não tem noção, quer dizer, a gente tem noção, mas acho que ainda mesmo assim vai ser um impacto muito grande. Hoje as nossas crianças de 5 a 10 anos, daqui a 20 anos, né, como é que vai ser? Então, todas essas doenças que são acarretadas pelo excesso de peso, elas vão acontecer cada vez mais cedo. A gente já tem crianças muito novas que já têm colesterol alto, que já têm São os problemas de adultos, né, que a gente costuma dizer. Já está aparecendo. Bom, professora, e muitas pessoas depois aí de fazer essa ingestão tão abusiva de alimentos calóricos partem para uma dieta. E, costumamente, elas acabam indo atrás de dietas de pessoas famosas. Ah, fulana perdeu tantos quilos em tanto tempo. E acaba seguindo isso também. Qual é o risco de seguir uma dieta que não foi feita especialmente para a pessoa? O problema é que as pessoas sempre buscam uma mágica, assim. Elas querem algo muito rápido, né? Então, o que vem é a restrição calórica drástica e retirando aquelas pessoas. Para eu emagrecer, eu tenho que tirar aquilo que eu mais gosto, com certeza, da minha alimentação. Qualquer período, assim, de restrição que a gente tem, então eu vou dizer, vou começar na segunda. Então, a gente começa já pensando que um dia vai terminar. Então, vai começar na segunda, vai durar algumas semanas, eu tenho uma festa, tenho uma atividade, tenho algo que eu quero emagrecer. Mas se eu passo por um período muito grande de restrição, automaticamente vem a compulsão depois, né? Então, por isso que as pessoas... Acaba sendo até pior, a pessoa acaba até engordando mais ainda. Mas ela fica com aquilo na cabeça, eu estou sempre de dieta, eu estou sempre, né, eu me cuido, eu estou sempre de dieta, como assim? Não, mas ela tem períodos de dieta muito drásticas e, sem perceber, ela tem períodos que acabam compensando, porque não existe um equilíbrio, né? Vira aquele efeito ioiô também, né? A gente ouve as pessoas dizerem, eu já fiz todos os tipos de dieta e nenhuma deu certo. Porque, na verdade, ela não seguiu realmente a dieta que era necessária para o tipo de organismo dela também, né? Então, a gente sabe aí que para começar uma dieta tem que procurar um profissional. Qual que é o teu conselho em relação a isso? Porque depende muito, assim, já dicas, né, orientações como fazer. O problema da receita de bolo é que ela depende da alimentação, enfim, dos hábitos da vida, né? Eu sempre digo para os alunos, assim, na verdade, a gente ajuda muito as pessoas a criarem estratégias de como fazer dentro da sua vida. Então, qual é a falta de tempo? Porque não sabe
sabe cozinhar, é porque come fora, é porque qual é o problema daquela pessoa, né? Mas, no geral, assim, quando a gente pensa em primeiro momento em diminuir quantidades, a gente tem um ganho, né? Porque, então, porcionar esses alimentos. Eu não preciso deixar de comer no primeiro momento. Claro que depende da gravidade, enfim, de cada um. Mas não precisa deixar de excluir totalmente, mas pensar nesse porcionamento, né? Quando a gente fala com as mães assim, ele pode comer uma bolachinha? Pode, mas vai porcionar, não vai dar o pacote inteiro na mão dele. O excesso que é ruim, né, professora, na verdade. Então, saber lidar com isso, saber fazer essas escolhas, né? Também não são coisas que a gente consegue da noite para o dia, por isso que essa relação com o profissional é importante. E substituir alguns alimentos, por exemplo, pela opção light, isso também funciona? Isso pode ser um tiro no pé, muitas vezes, né? Porque a pessoa busca esse alimento já porque ele vai ter menos calorias. Mas se ele tem menos calorias, eu posso comer mais. Então, isso já é demonstrado em estudos que as pessoas consomem maior quantidade desses alimentos por serem light. E, às vezes, light nem quer dizer que tem menos calorias, tem outros, né, menos quantidade de outros nutrientes, enfim. A gente pode nem dizer que não tem informação, na verdade. A gente sempre conversa sobre isso também, né? E alguns países estão começando agora a ter também algumas estratégias. O México, por exemplo, colocou um imposto pesado em cima do junk food, né? Que são aquelas comidas de fast food que a gente conhece muito bem, né? Professora, quais medidas podem ser tomadas aqui no país para diminuir, então, o consumo de alimentos calóricos? Como é uma condição um problema mesmo de saúde pública, é importante que o governo haja dessa forma, não dessa forma isoladamente, mas que o governo tenha algumas ações para que atinja a população como um todo. Para doer no bolso mesmo, que a gente vê nessa situação. A gente faz orientações individuais com grupos menores, cidades, enfim, mas essa questão de regulamentações governamentais não adianta, acaba sendo importantes. Mas, claro que assim, a gente pensa, isso também vai aumentar o faturamento do governo, né? O que o governo vai fazer com esse faturamento? Então, se o objetivo realmente é combater a obesidade, essa verba que está vindo a mais tem que ser aplicada em programas de educação. Porque não adianta a gente aumentar o acesso da população a tudo, a alimentos, né? E se a gente não educa essa população, porque a prevenção, alimento, né, professora, que é a grande saída realmente. Bom, no site do Ministério da Saúde é possível encontrar informações sobre alimentação saudável. O site é saude.gov.br. Isso mesmo. Professora, muito obrigada pelas informações. Espero que as pessoas comecem o regime mesmo, né, Rodrigo? É isso aí. Se não for essa segunda, na outra, talvez, né? Obrigada, professora. Até a próxima. Valeu. A seguir, você confere um bate-papo sobre como a filosofia nos ajuda a refletir sobre temas atuais. Tem ainda a previsão do tempo para terça-feira em todo o estado. A gente já volta.